Então vamos conversar sobre a situação atual na Nicarágua. Isso chegou nas manchetes brasileiras porque uma brasileira foi morta por forças policiais associadas ao governo do Daniel Ortega, mas fora isso já são 450 mortos e mais ou menos 3 mil feridos. Isso são números estimados, a gente não tem acesso aos dados certinhos, mas são manifestações graves, são manifestações contra o governo Daniel Ortega. Isso está sendo relativamente mal reportado, então vamos fazer um vídeo para explicar isso para você. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos fazer uma passagem histórica para você entender a situação atual da Nicarágua e o passado político relevante e também quem é esse presidente agora, o Daniel Ortega e o partido dele, e depois a gente vai para o específico do que está acontecendo nas manifestações e o que a gente pode esperar que vai acontecer lá para frente, pode ser? Então, caso você não saiba, a Nicarágua é um país com 6 milhões de habitantes na América Central, é o país mais pobre da América Central, embora a gente não tenha dados para saber o quanto exatamente, porque o governo solta muito poucos dados, é muito pouco transparente e a gente não tem nenhum motivo para realmente confiar no que ele está falando, então não tem como discutir isso a fundo. Mas o fato é que a história da Nicarágua é uma história de várias intervenções de outros governos, golpes e ditaduras, etc., o que é mais ou menos a história média de um país da América Latina para começo de conversa. Eles conseguiram a independência deles no começo do século XIX, mas o evento que começa a ser relevante para a nossa história aqui é o evento da revolta do Augusto Sandino. De 1927 a 1933, de maneira geral, o governo americano tinha tropas na Nicarágua, eles dominavam a Nicarágua, e isso aconteceu algumas vezes, inclusive, e teve uma revolta popular liderada por um cara chamado Augusto Sandino. Eles conseguiram expulsar as tropas americanas e foi formado um conselho militar que era liderado por um cara chamado Somoza, e esse cara chamado Somoza fez, é claro, a coisa lógica, ele executou o Sandino e forçou outro presidente para fora do poder e fez uma ditadura que durou décadas. Contra essa ditadura, começou a surgir um movimento marxista, liderado por várias facções e nomes diferentes que no fim das contas não importam. Esse movimento marxista se inspirou na Revolução Cubana também e quiseram trazer essa revolução para Nicarágua. Começaram a montar grupos guerrilheiros e tudo mais, e eles focavam muito em, vamos tentar trazer de novo, né, a população rural, né, os peasants, as pessoas mais pobres, e trazer uma revolução, e fazer educação com eles, e trazer uma consciência nova e não sei o quê. E para ajudar o movimento, para criar, né, uma imagem, vamos expulsar de novo esse governo de ditadura, eles puxaram a imagem sandinista, por isso, né, do Augusto Sandino, para falar, vamos fazer de novo isso. Então, assim, o Sandino não tem nada a ver, na verdade, com o movimento sandinista, e ele, até onde a gente sabe, não era realmente um marxista, e também não importa, mas o fato é que eles emprestaram a imagem dele, porque ele já tinha feito isso uma vez, eles queriam fazer outra coisa, e pegaram isso. Então é um movimento marxista, era um movimento revolucionário, guerrilheiro, contra essa ditadura do Somoza. E esse é um daqueles casos clássicos, como vai acontecer ainda várias vezes ao longo desse vídeo, onde só porque um lado era uma guerrilha não quer dizer que o outro estava errado, e só porque esse lado é uma ditadura não quer dizer que a guerrilha estava certa. Os dois são os babaca, no fim das contas, mas o fato é que isso é o que aconteceu. Então tem esse movimento sandinista, um movimento revolucionário e tudo mais, e dentro dele existe uma dissidência chamados os terceiristas, que eles não são revolucionários, eles defendem gradualismo, eles defendem, não, olha, pra gente chegar no comunismo tem que ter uma transição no meio, eleições e tal, fazer uma coisa com calma, e daí a gente chega lá, né, no socialismo completo e tudo mais. Esse movimento foi fundado pelos irmãos Humberto e Daniel Ortega, o atual presidente da Nicarágua. Então, assim, eu não tô imputando alguma coisa, ou alguma análise, ou alguma paranoia e tudo mais. Esse cara literalmente fundou um movimento pra dizer, olha, é o seguinte, a gente tem que chegar no comunismo e o jeito é fazer isso de maneira indireta, doutrinando a população e reprimindo dissidência e tudo mais. Então, assim, eu não tô tentando ler alguma coisa, é o que o cara falou mesmo, entendeu? É um daqueles casos onde é bem claro esse tipo de coisa. Em 1979, esse movimento sandinista, junto com as suas dissidências e tudo mais, conseguiu expulsar a ditadura do Somoza, ele fugiu pro Paraguai, foi morto lá por por uma galera da Argentina, inclusive, mas não interessa, e eles conseguiram tomar o poder, e o governo Carter, americano, apoiou. Então, assim, sim, mas o governo americano tinha dominado a Nicarágua antes. E daí os caras expulsaram os caras e daí eles foram apoiar os caras. Isso muda os presidentes, eles mudam o apoio, os americanos. Não tenta. É uma coisa complicada. Mas o fato é o governo Carter apoiou, tentou bancar os caras, ajudou, deu dinheiro, etc. É uma história muito complexa também, não vale a pena entrar. Mas foi criada uma união, né, um conselho para administrar a Nicarágua, que tinha os sandinistas e um outro pessoal de outros partidos e outras ideias e tudo mais,
E tinha uma divisão de poder que era mais ou menos o seguinte: os sandinistas mandam e esses caras aqui vão se ferrar e acabou. Então o que aconteceu foi que eventualmente esses outros caras renunciaram e saíram do poder e de maneira geral era o governo sandinista que mandava na Nicarágua desde 1979 até as eleições em 1984, onde Daniel Ortega venceu, se bem que a gente não sabe se ele realmente venceu ou não, enfim. Diz que as eleições valeram, mas a gente não realmente sabe honestamente. E ele não conseguiu se reeleger em 1990, inclusive a Nicarágua foi o primeiro país da América Latina a eleger uma presidente mulher, não que seja tão relevante, mas é um ponto interessantinho. E o Daniel Ortega foi então para a oposição, voltando ao poder em 2007, quando ele conseguiu ganhar as eleições de novo. Supostamente, diz ele, né, paz e amor, abandonando o passado revolucionário. Não, esse negócio de guerrilha e tal, comunismo, né, chega dessa história aí. Começou a abraçar um monte de catolicismo e tudo mais, Deus no coração, esse tipo de coisa. A gente não consegue saber de novo se é realmente verdade ou não, é só, ou podia ser só uma conversa do cara, mas o fato é que ele fez isso e conseguiu se reeleger várias vezes, embora, né, a gente não saiba de novo se as eleições realmente valeram. As reeleições dele têm acusações de fraude no meio e, na reeleição em 2016, a Suprema Corte da Nicarágua proibiu o principal adversário dele de concorrer. Então, assim, né, é aquele jeitão meio que você olha e fala, poxa, é meio parecido com o que o Chávez e o Maduro fizeram. É meio parecido com o que o PT tava fazendo. Você tá vendo a similaridade aí da história. Inclusive tem um detalhe de que o vice-presidente do Daniel Ortega é a esposa dele. Então sim, é um negócio literalmente House of Cards. O cara colocou a mulher dele lá pra ser a vice. E além disso, a família dele domina várias coisas na Nicarágua, em várias partes da economia, ofícios do governo e inclusive jornalismo, mídia. Indo pra esse ponto também, os caras têm um controle de mídia relativamente pesado lá. São 9 canais públicos, desses 3 são controlados pelo Ortega, um é uma estatal que é controlado pelo presidente da juventude do Partido Sandinista, que é o partido do Ortega, e mais 4 são controlados por um mexicano meio estranho. Esse cara se chama Angel Gonzalez e o apelido dele é El Fantasma, porque ele controla não só TVs na Nicarágua, mas também na Guatemala e também rádios, e na verdade ele tem TVs e rádios pela América Latina inteira, basicamente, exceto o Brasil, e onde ele não pode ter ela diretamente, ele tem isso através de um monte de laranja, então daí vem um pouco o apelido El Fantasma, né, o cara que não realmente aparece, mas ele tem uma tendência de apoiar o governo, não importa qual seja o governo. Então, você saca que o plano de governo de negócios dele é basicamente o seguinte: você pega a mídia, apoia o governo, usa esse apoio pra comprar mais a mídia e esquece qualquer noção de moralidade na tentativa de ficar um bilionário, e ele é bilionário. E, inclusive, pra você ter uma noção de quem é esse cara, a esposa dele tem um mandado de prisão em aberto pela Interpol por envolvimento na Lava Jato da Guatemala, onde o presidente lá recebeu dinheiro da Odebrecht. Então, pra você ver como... Então, assim, esse é esse cara. Então, desses 9 canais, 8 estão basicamente na mão do governo e o outro, basicamente, fica meio quieto no canto dele. O governo não passa informações, não tem quase nenhuma transparência, e em cima disso tem várias repressões violentas contra jornalistas. Inclusive teve um caso esse ano onde o jornalista foi morto por forças do governo Daniel Ortega enquanto ele estava fazendo uma live no Facebook. Então, assim, liberdade de imprensa não é uma coisa que existe por lá, cara. Então, somando isso tudo, a gente já entende por que existiriam protestos contra esse cara. Você tem o país mais pobre da América Central, esse cara governou 11 anos no primeiro governo dele e agora ele tá desde 2007 até agora, em eleições altamente questionáveis, com repressão contra dissidentes, opositores políticos e jornalistas. É o suficiente pra galera ficar putaça da cara. Mas daí vai somando mais coisas. A coisa que tá sendo mais manchete agora é o fato de que eles tentaram fazer uma reforma no INSS de lá, da Previdência da Nicarágua, que tá explodindo também. E a reforma, ok, é o suficiente para também emputecer uma galera, mas se você olhar só os dados dela, não é tão o fim do mundo assim. De fato, ela sobe impostos em trabalhadores e empregadores e corta pensões em 5%, supostamente para despesas médicas. Mas isso aí, honestamente, só ela, se você só olhar isso, ele fala, cara, não é tanto assim. Mas daí quando você soma isso com o passado todo que já tem, você fala, ok, a galera já tava meio na ponta da faca com esse negócio. E aí vem o que realmente complica a história, que não é o fato de que teve essa reforma da Previdência e a galera foi protestar isso. Foi o fato de que forças militares do governo Ortega atiraram nos manifestantes. Então, assim,
A partir desse ponto, não realmente interessa por que era a manifestação, ou nem se ela estava certa ou não. Os caras podiam estar protestando por mais ciclovias, ou eles podiam estar até protestando por alguma coisa que o Ortega fosse inocente. Mas você não atira em manifestantes, mano. Você não manda forças policiais pra meter bala nas pessoas pelo crime de não gostar do que tá acontecendo. A partir desse ponto, meio que não se torna isso mais relevante. Esse é o ponto geral que eu quero colocar, e não foi só nesse episódio. Repressões violentas, repressões à bala estão virando a normalidade na Nicarágua. Então, tanto que, né, a brasileira morreu num desses eventos, e o evento mais absurdo de todos, que me chamou atenção, pelo menos na minha opinião, é que teve um protesto no Dia das Mães, em que as mães foram protestar estudantes que foram mortos, e o governo mandou atirar nas mães, matando 15 pessoas. Então, dá pra entender por que 70% da população quer que o Ortega saia do governo. E é por isso que é importante entender esse contexto de várias intervenções, porque a defesa do governo Ortega é: não, isso aí é tudo. Ele começou falando que é tudo um bando de maras. O que maras é o termo deles pra membro de gangue. É o PCC reclamando aí. Depois ele falou, é um bando de terroristas, né? Terroristas que querem, tipo, eleições, não atirar na população, paz e, quem sabe, menos pobreza. Eu acho que é um grupo terrorista bem inovador se ele for pedir isso, mas essa é a defesa do Daniel Ortega. E também ele coloca em cima que, isso aqui é só mais um golpe intervencionista financiado pela CIA americana contra o governo sandinista popular, blá 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 blá. E você tem que entender que, assim, depois de todo esse histórico de intervenções e zoeiras que aconteceram na Nicarágua, isso quase passa por uma defesa plausível, mas no fim das contas, o que é importante entender é que, a partir do momento em que você atira em manifestantes, isso não é mais relevante. É um daqueles casos, de novo, onde só porque um lado tá errado não quer dizer que tá certo. Então, assim, de fato, é possível, a gente pode brincar com essa hipótese na nossa cabeça, digamos. Não tô dizendo que é ou que não é, mas digamos que seja. Pode ser que o Trump passou o telefone lá pra si e falou, mano, faz uns protestos aí, vamos derrubar esse Ortega. Mas isso não justifica você atirar na sua população, meu colega. Entendeu? Pode ser que de fato tem isso e o cara ainda tá errado e ele tem que sair porque ele mandou a polícia atirar na população dele. Então não é uma defesa boa mesmo que ele tivesse certo. Eu só quero deixar isso bem claro, mas essa é a defesa dele, ele não vai sair do poder. Mas ainda assim eles estão tentando fazer algumas concessões. O governo Ortega cancelou essa reforma da Previdência e fizeram um gesto de boa vontade de soltar 200 presos políticos que eles torturaram. O que meio que não é uma desculpa, porque assim, cara, você já mandou atirar na sua população e fez presos políticos e torturou eles. Vaza. Não tem o que você pode fazer depois disso que vai tentar salvar essa situação, cara. Deu, chega, some, ok? Não tem como muito defender um cara desses, mas ainda assim o PT declarou apoio ao governo do Daniel Ortega. Essa é a situação. Atualmente existe uma iniciativa de bispos da Igreja Católica lá na Nicarágua tentando fazer uma negociação, mas de maneira geral o Daniel Ortega não quer saber, e essa é a situação que nós temos agora. Então, olhando para a situação agora, honestamente, é difícil ver isso melhorando no curto prazo. O governo do Daniel Ortega já declarou que eles não querem saber mesmo e acabou. A gente tentou ser legal com vocês e soltar essas 200 pessoas que a gente torturou, mas vocês não estão perdoando a gente. Então a gente vai ter que continuar metendo bala. Pelo jeito é isso que o governo Ortega vai fazer, eles não querem saber mesmo. E basicamente se resume a situação de quem truca mais pesado até algum nível de revolta internacional acontecer e fazer a situação mudar de alguma forma. Isso é um chamado que está acontecendo de várias organizações diferentes, e é o que, do pouco que a gente consegue ter de informações da população lá da Nicarágua, o que eles querem é que isso vá para o internacional, que isso tenha mais atenção ao redor para ver se pressiona e muda a situação. Mas a não ser que tenha essa grande pressão internacional, de novo, é difícil ver isso evoluindo para uma situação melhor no curto prazo. Conforme fizer sentido e a situação for evoluindo, a gente vai fazendo mais vídeos aqui no canal, mas eu também peço que vocês tenham alguma compreensão pelo fato que é, de novo, difícil de ter informações lá de dentro. Os jornalistas não estão conseguindo operar no país direito, como eu já falei ao longo do vídeo, e isso pode até ter levado a alguns erros ou algumas omissões nesse vídeo. Eu sempre tenho medo desse tipo de coisa quando eu faço um vídeo sobre um país que eu não conheço, assim, de às vezes dar uma derrapada, e isso acontece, desculpa, gente, se aconteceu. Mas, dentro do possível, a gente vai continuar informando vocês disso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.